Olá a todos, advogados, advogadas da OAB Londrina. Estamos aqui hoje representando a Comissão de Compliance da OAB Londrina. E a ideia desse podcast é justamente divulgar a nossa comissão. Eu sou o Leonardo Formaio, atual presidente da Comissão de Compliance da OAB Londrina. E a ideia hoje é trazer muitas informações e apresentar a nossa comissão. Antes da gente iniciar os nossos debates aqui, a nossa interação, gostaria que vocês, os demais membros da comissão, se apresentassem para que o público os conheça. Olá a todos, meu nome é Ana Paula Campanerusso, eu sou advogada trabalhista empresarial e vice-presidente da Comissão de Compliance. Eu sou a Bruna Diniz, também membro da Comissão de Compliance, advogada, atuo em Compliance empresarial. Eu sou Edgar Rocha, advogado, membro da Comissão de Compliance e também atuo na frente de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Serviço diferente aqui Eita, vai assustar o pessoal. Na frente de Compliance também. E só melhorando minha apresentação também, né? Além de advogado, professor e entusiasta do nosso tema, né? E talvez a pergunta de ouro. Vamos começar com a pergunta de ouro, né, Edgar? Por favor. O que é esse tal de programa de compliance? Cara, pois é, Leonardo. Não sei vocês, mas assim, a gente tem aí várias vertentes no mercado que falam ali de os pilares do programa de compliance, etc. Eu, na minha vivência, hoje eu olho para o programa de compliance como uma forma um pouco mais objetiva, né? Então eu penso que compliance é você ter uma avaliação de riscos, criar métricas para avaliar a efetividade desse programa de compliance também, trabalhar com controles internos, trabalhar com as políticas internas de integridade, as políticas de conformidade da instituição, e você ter, ao longo de tudo isso, um programa de aculturamento organizacional e capacitação técnica, né? Então eu olho o compliance hoje de uma forma um pouco mais objetiva nessa linha, sabe? Bacana. E Bruna, qual que é a tua visão sobre o programa de compliance? Achei muito legal a ideia do Edgar, porque ele já traz a nossa ideia de compliance atual, né? Que traz essa importância do aculturamento. E é que a gente traz geralmente dentro das empresas, né? Então, assim, além de compliance, né, que a gente fala, vem lá de trás, que a gente sempre explica, né, de compliance, de onde vem a palavra mesmo compliance. Então, a gente já assusta compliance, a gente parece um xingamento, né? Mas parece super complexo, mas é muito mais fácil do que a gente imagina. É algo muito mais autoexplicativo. Então, se a gente pensa não só compliance, mas a parte de integridade, a gente consegue entender o que é íntegro, o que para você é integridade. Então, assim, o compliance, ele também está de acordo com isso. E o de acordo, ele vem do to comply, que é o to comply with, que é justamente onde o compliance nasceu, que é nós estarmos em conformidade, estarmos de acordo com alguma coisa. E estar de acordo com o quê? Nós vamos estar de acordo, nós, empresa, no caso, que é a base do compliance, é onde o compliance atua, vai ser de acordo com as normas, as legislações, principalmente hoje em dia com a atuação aí do Edgar, que é a parte anticorrupção, lavagem de dinheiro no Brasil, que tem uma forte legislação hoje, mas também com as demais normas. Então, a gente traz junto leis trabalhistas, as normas regulamentadoras de cada atuação da empresa, e além disso, esse aculturamento e a parte de integridade, né, a noção mais moderna que a gente tem de compliance, de integridade, que a gente traz ali, né, como sinônimos dentro de um programa de compliance, hoje a gente chama até de programa de integridade, traz também que a gente tem que estar de acordo com o que a gente tem que respeitar do nosso meio ambiente, a gente tem que respeitar com a moral, com a ética, né? Então, traz toda essa necessidade para a empresa, para o setor de compliance, para um programa de compliance, para dentro da empresa. Bacana. Ana, quer complementar? Eu acho que a gente também pode enxergar o programa de compliance como um instrumento de gestão também, né? Com certeza. Então, essa questão da conformidade, ela vai acabar sendo um instrumento de gestão para a empresa. Então, acho que a Bruna e o Edgar já complementaram bastante, né? E o principal efetivo ali para aquele programa conseguir dar encaminhamento é o comprometimento da alta gestão, né? Então, se a empresa não tiver ali o comprometimento da alta gestão,
dando o exemplo, esse programa de compliance não vai ter uma efetividade. Fica vazio. E aproveitando o gancho de todos vocês, né, principalmente como o compliance como uma ferramenta de gestão, qual que é o escopo, o objeto dessa ferramenta de gestão? Qual que é a finalidade? Né? Analisar justamente os riscos legais, e aqui os advogados, né, talvez tenham um maior destaque, porque não é somente analisar a lei, mas principalmente o que a jurisprudência entende sobre aquela lei, né? Além dos riscos operacionais e também dos riscos reputacionais. Né? Então, o programa de compliance como essa ferramenta de gestão, ele proporciona ao compliance officer, à empresa, até esse autoconhecimento, né? Voltar para si, se conhecer, entender quais são os riscos da sua atividade, e o programa de compliance ajuda nesse diagnóstico e também no prognóstico. Uma vez que eu diagnóstico, me conheço, volto para mim, conheço a empresa, quais são as fraquezas, as estruturas, os riscos de exposição, eu consigo, a organização ela consegue se organizar justamente para poder buscar, realizar a tua atividade, que é justamente o lucro, né? E considerando que o programa de compliance é essa ferramenta de gestão, e a OAB ela vem destacando a nossa comissão de compliance, e pergunto para vocês, qual que é a importância do advogado na gestão de um programa de compliance? E por que a nossa comissão também existe? Acho que a gente pode linkar essas duas perguntas, né? Olha só, eu vejo que o advogado ele tem um papel muito importante em transformar as normas legais e traduzir isso daí para procedimentos que o negócio precisa seguir. Para a realidade do negócio, né, Edgar? Que é importante. Então, né? por isso que eu acho que um papel fundamental da comissão hoje é justamente mostrar que essa tradução do que é jurídico para uma prática, ela precisa ser feita de uma forma e uma linguagem que seja inteligível para quem está ali do outro lado executando, e que né? às vezes não tem a formação que a gente tem jurídica. Né? Uma linguagem simples, Exato. né? Sim. Então eu acho que a comissão tem esse papel fundamental de se aproximar mais ainda dos advogados aqui de Londrina e da região e mostrar como que é possível, de uma maneira bem fluida, você traduzir uma lei para procedimentos internos, para políticas, para processos que às vezes a gente não vê na faculdade. Avaliação de riscos, gestão de riscos corporativos, matriz de risco. As pessoas não veem isso daí nos cursos de direito. Só os alunos do Léo. Os alunos do Léo, os do Léo sim. Mas eu vejo muito nisso, sabe, Léo? Que a gente tem uma oportunidade na comissão de mostrar que é viável você, aqui em Londrina, entrar nessa área e começar a traduzir a lei para essa parte mais prática aí do dia a dia empresarial, né? Porque o conceito que eu gosto muito, que a gente vai provavelmente repetir aqui muitas vezes, que o compliance é uma ferramenta de gestão. E quando nós começamos a estudar o direito lá atrás, né, eu comecei a estudar o direito em 2004, comecei a faculdade de direito em 2004, a finalidade do curso era formar processualistas, né? Então a gente tinha uma visão muito engessada do direito, né? Muito keyosiana, e a partir do momento que a gente traz o compliance como uma ferramenta de gestão, a gente tem que entender também que o direito ele é uma ferramenta de mediação das relações sociais, né? Seja das relações corporativas, das relações pessoais, e a partir do momento que a gente olha o direito como uma mediação das relações, o compliance faz muito mais sentido, porque o compliance ele vai justamente organizar, entender as leis que se aplicam nessas múltiplas relações organizacionais e justamente trazer o diagnóstico, o prognóstico e possibilitar o quê? Uma convivência mais harmônica, mais estável das relações jurídicas, das relações empresariais proporcionada pela norma, né? E acho que o programa de compliance ele traduz isso, uma advocacia mais contemporânea, que rompe com aquele paradigma processual de que o Poder Judiciário, que a solução do litígio está no Poder Judiciário. Tem que resolver tudo, né? Compliance, principalmente como caráter preventivo, que é um dos pilares. Que é os pilares, né? O prevenir, o detectar, o prevenir, depois o remediar, né? E aproveitando então, Bruna, a tua colocação, você poderia falar um pouco para nós do que seria a prevenção do programa de compliance? Como que ele atua na prevenção? Aquilo que a gente sempre fala, né? Na vida mesmo, né? Prevenir é sempre mais barato do que remediar. Né? Então, assim,
todo o direito, né, desde os meios alternativos de resolução de conflito, que a gente já vem aí do processo mesmo, traz hoje em dia porque é muito mais barato. E quando a gente traz isso da empresa, né, e mexe no bolso, é aí que é uma das coisas, um dos pontos a que a gente tem que ganhar e cada vez mais ajudar a disseminar o compliance dentro das empresas, sejam pequenas, médias empresas também, né? Porque a gente acha, por exemplo, a compliance é só de uma empresa grande, são só empresas grandes, mas não, a gente vê que não. A gente pode ver um acidente de trânsito, se eu tiver um compliance com regras internas, normas internas, políticas internas bem estruturadas, você otimiza muitos gastos, muitas dores de cabeça dentro da empresa, né? Então, essa prevenção, ela vai trazer isso. Então, se eu tenho, primeiramente, na minha ideia, a prevenção está ligada com boas políticas. Políticas internas de compliance e das empresas, né? Porque a gente, por exemplo, na nossa região, a gente tem muitas empresas, por exemplo, familiares, que a gente fala, né? E as empresas familiares, às vezes, não conseguem desenvolver e são vendidas para grandes empresas, grandes polos. Por quê, muitas vezes, né? A gente não valoriza o que a gente tem, às vezes, a mão de obra que a gente tem, e não vai atrás do novo, não vai atrás do que a gente pode melhorar. E dentro disso são as próprias políticas internas. Então, se a gente consegue estruturar cada vez mais nossas empresas e prevenir aquilo que pode acontecer, fazer um bom código de ética, né? O que é o código de ética, né? O código de ética, ele é a principal política de compliance dentro de uma empresa. Lá ele vai estar o que é assédio moral, o que é assédio sexual, eu vou falar sobre brindes, eu vou falar dentro das normas específicas de compliance, o que pode e o que não pode dentro daquela empresa, né? Patrocínios, né? Verbas públicas, a empresa pode, não pode dar, né? Se eu tenho uma empresa, por exemplo, que ela trabalha com licitações, né? Eu posso me reunir de qual forma com entes públicos, eu posso ir sozinho, né? Ou geralmente a gente fala muito que sempre o indicado, eu vou fazer um atendimento, eu sou uma empresa que trabalha com licitações, eu faço N reuniões com ente público, né? Eu vou sozinho. Então, qual que é a ideia do prevenir, por exemplo? Uma coisa simples, um exemplo simples de prevenção. Não, toda vez que o meu funcionário for atender, conversar com o ente público, que eu vou ter esse contato, eu vou com 2 pessoas, eu faço um agendamento por e-mail e eu coloco tudo isso dentro das minhas políticas, porque eu tudo tenho que documentar. Ou seja, a gente pode até fazer um paralelo, uma analogia, que essas políticas como se fosse um manual de instrução das empresas. Sim. Seja no âmbito trabalhista, no âmbito licitatório, né, nas relações com o ente público. Então, a gente pode dizer que o mecanismo de prevenção representado por essas políticas seria o manual de instrução das empresas, que sempre facilita documentar, muito, né, Léo? Porque até se eu não for uma grande empresa, que a gente está falando, não tenho uma ideia estruturada de compliance, se eu estou iniciando ali, mas eu não consigo criar uma política, eu não tenho braço para criar políticas, eu não tenho, às vezes, até uma habilidade, eu não consigo ir uma consultoria. Por onde eu inicio? Documente. Então, assim, a parte de documentar tudo que uma empresa faz é super importante. E a gente leva como se fosse balela, né? Então, assim, parece chato, né? Aquela coisa do compliance ser a parte chata, né? Vem muito disso. Porque, assim, sempre tem um porquê a gente fazer daquela forma. Então, nada melhor do que a gente se controlar e ter acesso a tudo. É que nem esse advogado, né? O chato de printar tudo e ter documentos. É a mesma coisa na ideia do compliance. Porque eu sei o que foi feito, eu sei o que foi pedido, para depois, se der alguma coisa errada lá na frente, eu tenho o controle do que aconteceu, do que foi solicitado. Ana, e nas relações de trabalho, onde a gente identifica, né, vendo o Poder Judiciário, a quantidade de ações existentes, como que o programa de compliance ele pode atuar, por exemplo, na gestão das relações de trabalho, né? Inclusive com essa finalidade de evitar o litígio, de harmonizar mesmo as relações. E que geralmente é uma porta de entrada, né, para fazer o programa de compliance de fato, né? Dentro das relações de trabalho, um programa de compliance, ele vai principalmente ele vai ter efetividade ali, principalmente nessa parte de gestão das relações trabalhistas, né? Por meio das políticas internas, então, política de admissão de um colaborador, política de desligamento. Vou ter ali dentro do programa de compliance um regulamento interno da empresa, que é um instrumento também de gestão, né? Diferente do código de conduta, que ele vai falar com todos aqueles que se relacionam com a empresa, né? Com todos os stakeholders. O regulamento interno, ele vai trazer as regras do dia a dia da relação entre a empresa e o empregado, o que pode e o que não pode ser feito dentro daquela organização. E isso traz muito uma questão de transparência, né? Uma relação mais transparente entre empregado e empregador. E a partir do momento que as empresas atuam de forma mais preventiva, né, com esses instrumentos que o próprio programa de compliance tem, que são as políticas internas, o
código de conduta, o regulamento interno, isso faz com que haja uma maior transparência dentro dessas relações de trabalho e, consequentemente, também um maior engajamento até mesmo dos colaboradores, né? E também a parte preventiva, ela vai fazer com que a empresa tenha toda essa gestão documental, né, que acaba sendo ali muito mais organizada, e para dentro de um processo trabalhista, isso vai se refletir com ganhos no sentido de que quando a empresa está bem estruturada, com políticas claras e tem toda essa gestão documental, quando ela chega para uma ação, a efetividade dela dentro daquela ação trabalhista é muito maior, né? No sentido de ter defesa, de ter a documentação, diferentemente daquelas empresas que não têm este olhar preventivo, né? De como atuar de forma preventiva. E isso, dentro da seara trabalhista, acaba fazendo com que a empresa consiga reduzir o seu passivo, né? Não chega ali só para apagar o fogo, como é o que acontece, né? A nossa sociedade sempre teve muito esse comportamento mais reativo, né? mais reativo, né? De nunca pensar antes na prevenção. E dentro do compliance na área trabalhista, vai atuar na prevenção em tudo, desde, como eu mencionei, desde a admissão ali, com uma política interna trazendo regras claras no procedimento de admissão, que a gente muitas vezes tem passivo na Justiça do Trabalho por erro no procedimento admissional, né? Ou até mesmo processo na Justiça do Trabalho porque o ato que foi feito ali no momento da dispensa não ocorreu da forma correta, né? E isso tudo dentro de uma gestão de compliance trabalhista é analisado para remediar esses problemas e prevenir. Então, a empresa ela acaba ganhando tanto quanto a questão de um melhor relacionamento com os seus colaboradores, o que também vai impactar no engajamento e na cultura ali organizacional, como também na redução de custos, né? E eficiência operacional também. Isso é algo que eu falo muito, que quando você tem um bom programa de integridade, abrangendo ali diversos setores, né? Então, a gente pode ir desde o compliance até proteção de dados, enfim, de acordo com os regulamentos ali do negócio, né? Quando você estava falando, Bruno, tipo, quando uma empresa vai ser vendida, uma empresa familiar, se essa empresa é uma empresa que ela tem um programa de integridade com processos mapeados, com uma cultura organizacional instaurada, etc., o valor dessa empresa vai se refletir na proposta de venda. E sustentabilidade dela também. Sustentabilidade, né? Porque exatamente. a Bruna comentou sobre que é um percentual muito relevante das empresas familiares, né? E o Edgar comentou sobre o aculturamento. Então, o programa de compliance, principalmente com as ferramentas de prevenção, como que ele dá o suporte para esse aculturamento? Ele descentraliza, por exemplo, do gestor. Com certeza. Então, olha, se torna através da documentação, dos treinamentos, desses documentos, é possível você criar uma cultura da empresa e não necessariamente daquele gestor familiar. Então, por exemplo, sair da gestão, sair da empresa, vamos vender, fazer uma fusão, qualquer coisa, qualquer relação empresarial nesse sentido. Então, a existência do programa de compliance alinhado à governança, ela possibilita ter essa autonomia da pessoa. Então, Está incrustado em todos os funcionários da empresa. Acho que isso que é o mais legal, é a ideia de aculturamento. Acho que o pessoal que não é muito da área de compliance, né, para entender essa ideia de aculturamento mesmo incrustado, é justamente isso. Todo mundo ali sabe o que deve ser feito ou não dentro da empresa e uma forma natural, eles cumprem com o que deve ser feito. Porque o modus operandi não fica centralizado. Exatamente. Aí é da empresa, cultura da empresa. A credibilidade. Porque o que o mercado valoriza? Por que o mercado busca uma determinada empresa? Porque essa empresa ela é confiável, ela traz credibilidade. Então, hoje, além de trazer eficiência operacional, eu acho que o compliance é uma grande ferramenta no próprio posicionamento institucional das empresas perante o mercado, perante o investidor, perante os próprios clientes, né? Que é o risco reputacional, exatamente. Ou seja, é um diferencial competitivo. Com exatamente. É um diferencial interno. Então, a gente saiu daquela época em que o cliente ele olha assim, eu quero um programa de compliance, Léo. Por que você quer? Porque tem a lei anticorrupção, porque eu quero ter um programa de integridade. Né? Não, ele vai para uma linha de, cara, eu quero ter
uma empresa com uma reputação sólida e eu quero que essa minha empresa ela tenha uma cultura interna que se reflita dentro das políticas. Eu quero que o meu DNA fique ali dentro. As pessoas que realmente são engajadas com o negócio, e é muito legal quando você vê um empresário que quer isso, que quer que a empresa sobreviva além dele quando ele não estiver mais aqui, né? E o programa de compliance é a forma como essa cultura desse empresário consegue entrar no negócio ali. Ou seja, se estrutura para perenidade, né? Se estrutura de forma sustentável. Eu ia comentar, eu tinha um Chief Compliance Officer que ele sempre dava um exemplo de reputação que para mim não tinha como ninguém não entender. É a ideia que ele comparava do iPhone para qualquer outro telefone. Por que a gente paga mais caro num telefone que às vezes entrega até menos do que outras marcas? Porque a reputação deles é ilibada. Não tem quem não fale que foi envolvido em alguma coisa, tem um trabalho escravo, ou a mão de obra, ou o material não é bom. Não existe. Então, assim, ele vende reputação. Não é só nome, não é só marketing. É o valor agregado, né? É o valor agregado. Então, a partir do momento que os empresários e empresas começam a entender que isso vai diretamente no bolso, vai diretamente no lucro, no valor da empresa, aí começa a gente ganhar as pessoas ao nosso favor. Aí entender o valor do próprio programa de integridade para as empresas. Você tem que apresentar demonstrativos financeiros para fazer financiamentos hoje em dia. Todos eles perguntam. Todas as coisas de relação à reputação. A reputação da empresa. Elas vão levantar o que você tiver. Você vai fazer uma venda da empresa, vai fazer todos os levantamentos reputacionais da empresa. Então, não tem uma empresa que não traga um valor agregado que não está se importando mais com isso. E quem não se importa mais com a sua reputação está ficando para trás. Ou seja, integridade, conformidade, compliance como um ativo empresarial. Exatamente. Como É ativo ativo, empresarial. não é custo. E pensa no seguinte, tá? Tem empresa que infelizmente, tá? A área de compliance, PLD, que faz ali a prevenção à lavagem de dinheiro, etc., é olhada como a área que breca vendas. É prevenção à venda, entendeu? E eu falo isso para aluno, para cliente, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro não é prevenção à venda. Aqui é a forma como o negócio consegue fazer vendas seguras, né? E isso me traz o quê? Que não é uma questão de você é a área de compliance, a área de PLD. Existe a área que faz a gestão disso daí, sim. Só que compliance e PLD, eles são mais um preceito da empresa, sabe? É algo que todo mundo deveria ser. Um valor. Ali é o valor da empresa, né? Então, isso, na prática, fomenta essa credibilidade interna. E aí, eu acho que o principal desafio é você transformar isso em métricas, em números, para que o empresário ele olhe e veja o quanto que o programa está trazendo de retorno para dentro da instituição. E algo que você falou, Edgar, que é importante, sobre o mercado, né? Então, fazendo um paralelo com a função, com a finalidade das comissões da OAB, a análise que a gente tem que realizar aqui em Londrina é o mercado para os advogados que pretendem atuar com compliance. É ainda o mar azul, é um pouco mais turvo, há um caminho a ser trilhado. E o mais importante, qual que é o papel da comissão de compliance na capacitação do advogado londrinense que pretende fazer parte da nossa comissão? Eu acho que quanto a essa questão da capacitação, Léo, a gente vem conversado cada vez mais, né, dentro da nossa comissão, que esse é um dos principais objetivos nosso, né, como diretor, vice-diretor e membros da comissão, a gente poder trazer a comissão como uma forma de trazer essa capacitação para os profissionais que querem atuar com compliance, até mesmo porque dentro das instituições de ensino, hoje a gente sai da faculdade de Direito sem muitas vezes nem ter escutado falar sobre o compliance, né? Eu mesmo, quando estava na faculdade, nunca tinha nem escutado, eu só fui ouvir depois, né? Que daí foi onde eu fui buscar cursos para me capacitar. E isso ainda é uma dificuldade que a gente
enxerga, né, dos próprios cursos. Poucos ainda falam sobre esse assunto. O Leonardo faz um trabalho super legal, junto com os alunos dele, de um programa de extensão. E nós, como membros da comissão, nós buscamos, né, dentro do próximo ano, até mesmo de 2026, a gente conseguir fomentar mais a capacitação, né, dos profissionais, através de reuniões em que a gente tenha a atuação dos nossos membros, conseguindo trazer ali o dia a dia deles atuando com compliance, até mesmo para aqueles advogados que ainda nunca, né, tiveram ali um contato com um programa de compliance, poder ter esse acesso, né, dessa troca de experiência, porque a troca de experiência conta e conta muito. Então, a nossa comissão tem esse objetivo, né, de trazer essa parte de capacitação, também trazer profissionais que atuam no mercado para palestrar, para trazer esse conteúdo também para os membros. E tem uma coisa legal da comissão, tá? Que a comissão de compliance, ela consegue transitar com todas as outras Ela é comissões. multidisciplinar, né? Então, transversal. Eu acho que a gente tem uma capilaridade muito boa dentro do OAB para tratar de assuntos correlatos, né? Porque, Edgar, aproveita o que vocês nos trouxeram. Fazendo uma retrospectiva de 2025, como que a gente atuou na capacitação, nossa comissão? A Bruna, por exemplo, ela teve um encontro de capacitação sobre gamificação, treinamentos, gamificação dentro do programa de compliance. Nós também trouxemos palestrantes que trataram da alteração da NR01, né, na perspectiva da gestão, da análise de risco. Nós também abordamos a gestão do contrato da gestante, os riscos dentro da gestão empresarial. Então, a nossa comissão, muito embora tenha voltado agora, mas ela consegue possibilitar para os seus membros essa capacitação. E inclusive, essa semana foi na terça-feira, né? Foi na quarta-feira. Em sinergia com as comissões de tributário e trabalhista, também tivemos uma capacitação, treinamento sobre terceirização, reforma tributária, como que o direito do trabalho ele se correlaciona, qual que é a importância do trabalho nessa relação com o direito tributário, planejamento tributário e o compliance, né, tendo esse papel de fazer a gestão, a organização desses problemas contemporâneos que a gente tem, né? Então, a ideia da comissão é justamente capacitar os advogados de Londrina, da OAB Londrina, que possam operacionalizar, desenvolver o programa de compliance, né? E o mercado aqui, né, Edgar, você tem bastante experiência na área aqui em Londrina, creio que o mercado ele está bem escasso aqui de profissionais que atuam na área, né? São poucos profissionais que atuam efetivamente ali com compliance, PLD, e ao mesmo tempo, Londrina, eu vejo que, pelo menos ali, pensando no público de advogados, tá? Direito. A gente tem grandes instituições aqui e Londrina tem um perfil de trazer o direito empresarial mais aflorado. E isso é o que eu vejo que permite que Londrina se torne uma referência muito grande nesse segmento, né? De direito corporativo aplicado ali a compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, outras questões regulamentares, né? E o mercado é gigante, cara. Cada nova regulamentação que vem do Banco Central, que vem de uma CVM, cada novo tipo de serviço trazem novos riscos e, consequentemente, traz a necessidade de novas formas de prevenção, adaptação, reação. Então, eu acho que é uma oportunidade gigantesca para que a comunidade londrinense olhe para a comissão de compliance com essa visão de, poxa, eu quero entrar nesse mercado. Qual que é o caminho das pedras? Aí eu, você, a Ana, a Bruna, todo mundo está ali para isso. Ou seja, o primeiro passo é integrar a nossa comissão de compliance, pessoal. É justamente isso. Debater, né, nesse nível e principalmente capacitar, né? Exatamente. Inclusive, teremos novidades em 2026, né? Ainda mais falando de capacitação. A gente vai ter alguns projetos aqui que vai possibilitar nós, advogados, integrantes da comissão, colocar a mão na massa e desenvolver um programa de compliance prático, né? Mas eu só queria, aproveitando o que você falou, Edgar, você falou do risco, né? A existência é um risco,
A existência humana, a existência corporativa é um risco. Sim. E o programa de compliance, ele auxilia na gestão do risco. Então, vai lograr êxito em sua atividade, em sua vida pessoal, aquela empresa, aquela organização que tiver essa capacidade de fazer uma gestão de risco eficiente, né? Sim. E o risco vamos lá, toda oportunidade é derivada de um risco, cara. Então, o risco não é ruim. A gente tem que lidar com ele, entendeu? Exatamente. Então, se você tem ferramentas, metodologias, se alguém já sofreu aquilo ali, pode criar uma forma de evitar que aquilo aconteça de novo, vamos aprender com isso daí, sabe? Então, eu acho que é esse o caminho, Léo. Quanto mais a comissão estiver ali com as outras comissões, com outros advogados, e também aberta para o público acadêmico, né? Eu acho que não só o advogado que já tem a carteira do OAB, etc., mas a OAB ela é a casa de quem ama o direito, né? Então eu acho que eu, quando era estudante, sempre fui super bem recebido na OAB, adorava estar na OAB. Então eu acho que os alunos também de direito são super bem-vindos ali para conhecer mais esse... e eu falo assim, sofri na pele, tá? Eu fui conhecer compliance quando eu fiz intercâmbio, cara. E eu voltei e coloquei na minha cabeça que, do que depender de mim, ninguém precisaria sair da universidade sem conhecer esse tema. Bacana. Então eu acho que a gente tem uma baita de uma oportunidade Sim. de colocar Londrina no mapa aí do compliance de fato, sabe? Legal. E começar esse aculturamento desde cedo, né? Como vocês trouxeram, a importância de abordar o assunto nas instituições, né? E a propósito, a OAB, as comissões, a partir de 2026, poderão ter como inscritos estagiários de direito, né? Inscritos na OAB. Então, a partir de 2026, estudantes, estagiários inscritos na OAB poderão fazer parte das comissões. Excelente iniciativa. Eu era estagiária da OAB. Inclusive, meus primeiros estágios foram por estágios pela OAB. Então, tem coisa que a gente nem sabe que a OAB nos propõe e que, assim, a gente não vai atrás, né? Tem tanta coisa bacana, tanto grupos de estudo, tanta, né, das faculdades que o pessoal não corre atrás, né? O nosso objetivo, né, a gente até conversou, eu, o Edgar e o Leonardo na semana passada, até, Bruna, que a gente trazer a comissão para perto dos estudantes, justamente para que eles tenham o conhecimento basilar, né? Exato. Começo. Então, a gente tem que falar mais de compliance como um todo, né? Seja dentro das faculdades, sejam nas empresas, sejam nas comissões, porque a gente tinha os estigmas, né? Nós temos muitos estigmas, eu acho, né? Com compliance, com essa atuação. Então, quanto mais a gente falar, mais pessoas conhecerem, e que a gente está falando, né? Falar de forma simples, né? Compliance para todos, né? Para todos, Compliance para todos. Não, e até há um incentivo legislativo para isso, né? Sim. A lei de corrupção, através do decreto, ela flexibiliza, por exemplo, a valoração, a análise do programa de compliance para micro e pequena empresa. Sim. Então, temos em média 15 a 6 parâmetros, quando vamos supor que uma pequena empresa participou de uma licitação. E ela tem um programa de compliance, a análise do programa de compliance pela agente pública é flexibilizada, porque entende que muitas vezes é inviável para uma micro e pequena empresa ter os 16 pilares, toda a estrutura, então flexibiliza. E não é compatível com o risco, às vezes, da instituição. Não tem por que uma empresa que é de um determinado tamanho ter a mesma política, o mesmo nível de rigidez de um grande banco, por exemplo. E isso é muito importante, porque para a efetividade de um programa de compliance, como a gente falou lá atrás, a importância do autoconhecimento, mas é de um autoconhecimento aplicado e adequado. Então, por exemplo, por que eu vou ter as 16 ferramentas de compliance se minha atuação é mais nichada num setor que não tem tanta regulamentação, né? Então, o compliance, para que ele seja efetivo, é analisar a relação com os stakeholders da empresa e qual que é a necessidade efetiva do compliance. Né? Não um compliance Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas o que se aplica àquela empresa. Com certeza. Desse ponto, eu acho que, se a gente for falar um pouquinho mais do profissional de compliance, acho que uma das melhores características do profissional de compliance, e que às vezes o mercado também fica muito aquém, é achar que a pessoa tem que entender de leis.
E não é totalmente ao contrário. Ela tem que entender de operacionalizar as políticas que ela está criando a partir dos riscos que eu vejo daquela empresa para o negócio. Então, por exemplo, eu tive uma compliance officer que ela era engenheira civil e ela era ótima no que ela fazia. Então, assim, entender do negócio é muito mais importante do que você entender sobre leis. Então, é muito estigmatizado também nesse sentido. Sim. Então, assim, pra gente saber explicar também sobre o público um pouquinho, né? Então, ser um compliance officer, né, que é o profissional de compliance dentro de uma empresa, não precisamos ser profissionais do direito, não precisamos ser advogados, né? A gente pode ter atuações, a gente pode ter certificações, inclusive. Fica até uma indicação, né, do curso que a gente já fez. Você também fez, né, Leo? Junto com a LEC. Então, assim, pesquisem LEC, Legal Ethical Compliance, né? Isso. E eles fazem cursos de investigações internas, fazem cursos de próprio compliance, como compliance officer, compliance anticorrupção. Então, tem diversos cursos que a gente tem na internet para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Se interessarem, né? Procurem. Até a parte, bastante coisa gratuita na internet, para ver se gostam da área também, para entender um pouquinho mais. Porque às vezes a gente usa uns termos aqui mais específicos, né? E o pessoal fica mais perdido. Mas é uma coisa muito legal, gente, porque acho que uma das coisas mais legais do compliance que eu gosto é justamente isso que a gente estava falando, é ser interdisciplinar. Sim. Então, você quer fugir um pouquinho do processo, quer fugir da judicialização, quem, né, tem interesse em atuar como compliance, procurem e vejam essa parte. É uma coisa que foge daquilo da realidade metódica, de um processo, de prazo, né, de um escritório ali estigmatizado, né. E Gestão. Gestão. É muito de gestão, é o que a gente estava falando mesmo. E isso daí, Bruno, é legal porque, por exemplo, eu não sei a última vez que eu fiz uma audiência, sabe? Eu peticionei. Mas a minha rotina é totalmente voltada, cara, a olhar políticas, fazer análise de riscos, etc. Né? E quando eu vejo, Léo, que, por exemplo, você estava falando aí do risco, né? Uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Para você ter um programa de gestão de riscos que seja funcional para o negócio, você tem que conhecer o produto da empresa. Ser capaz de vender o produto como se exatamente. fosse o do comercial da empresa. Eu falo isso para a equipe. Se te colocar, Léo, você viu que ele já te ensinou. Se te colocar na mesa para apresentar o produto do cliente, você consegue. Porque é só assim que você vai saber quais são os riscos que esse produto gera para o negócio, vai etc. entender toda a cadeia, né? Exato. Por isso que isso que o legislador está vendo, por exemplo, nos processos licitatórios, de o programa de compliance ele ser funcional, ele tem que estar de acordo com o tamanho do risco que está ali. É a abordagem baseada no risco, entendeu? E aproveitando essas falas, o aculturamento, o papel da nossa comissão para divulgação, para disseminação da cultura de compliance em Londrina, sigam as nossas redes sociais, principalmente a nossa página no Instagram, que lá temos, né, lá temos um canal, uma série chamada O que é um programa de compliance, onde os integrantes da comissão, eles apresentam de forma didática, de forma leve, né, de forma palatável o que é um programa de compliance, né? Tem vídeo gravado por mim, pela Ana, pela Bruna, pelo Edgar, pelos demais integrantes, explicando de forma bem tranquila, bem acessível o que é um programa de compliance. Justamente que esse é o nosso papel, de divulgar, disseminar a cultura do compliance. E a comissão tem essa finalidade que eu acho que é louvável, né? A gente trazer para o mundo real, para o mundo concreto, que é o compliance, justamente para quebrar esses estigmas que o compliance é para grandes empresas, grandes corporações, para o mercado norte-americano, né? E não para o Brasil, o mercado europeu. Para São Paulo, Curitiba. São Paulo, sim, e existe um compliance tupiniquim também, muito eficiente, né? Inclusive, e o nosso papel é disseminar e também capacitar os advogados aqui de Londrina para atuação nesse mercado, nesse nicho, que é muito importante, porque prevenir é melhor do que indenizar também, né? Exato. É um custo muito maior. Sim. E o mercado, eu particularmente vejo que, além do potencial que Londrina tem já na frente de serviços, indústria, etc., o mercado financeiro está com novas oportunidades também.
toda a frente de Bank as a muitas. Service que está regulamentada as agora. criptomoedas. CVM vai regulamentar os ativos mobiliários também, né? Então, token, NFT. Até mesmo bets, né? A importância do Bets compliance das também, bets, né? Então, ou seja, exatamente. a gente tem muito tema, muito mercado, muito produto para É só olhar o explorar. LinkedIn. É. Coloca um compliance no LinkedIn, gente. Tanto de Exatamente. coisa que tem aparecido. A parte Sim, financeira exatamente. tem despontado bastante. Ou seja, integrar a comissão de compliance agrega valor ao teu currículo, advogado. Né? Então, venham fazer parte da nossa comissão. Né? Vamos agregar valor. E sobre os projetos Bom, estamos encerrando já 2025, né? Estamos em dezembro. A comissão tem projetos interessantes para 2026, né? Por exemplo, o Compliance Solidário, a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Também a manutenção, a continuidade do programa, da série, o que é um programa de compliance, e também eventos remotos, presenciais, em sinergia também com as demais comissões, né? Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho, né, sobre esses projetos. E quiser começar, Edgar, fique à vontade. Uma das coisas que eu acho muito legal que a gente vai fazer no ano que vem é justamente trazer temas correlatos à compliance, né? Então, aqueles temas que ficam, às vezes, sob o guarda-chuva de compliance. Prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, toda a frente de ESG, proteção de dados, segurança da informação, cibersegurança. A gente consegue trazer várias informações e eventos dentro desse formato. E uma coisa legal também que a gente vai fazer na comissão é trazer casos práticos para que as pessoas se desenvolvam ali dentro. É muito fácil a gente chegar e falar, o programa de compliance é assim que faz e pronto. Não, colocar a mão na massa, né? Eu quero que os membros da comissão de compliance escrevam políticas, façam análise de risco, entendam quais são as metodologias para você implementar um programa de compliance eficiente, né? Então, isso você aprende fazendo, cara. Sim. Só fazendo. Nesse ano a gente teve também uma super aula do Edgar, Sim. né? Ah, O pessoal verdade. da comissão. Imagina. Então, isso que é interessante, Compartilhar né? a experiência é A qualidade da nossa comissão, ela é muito relevante, ela é ímpar, né? Porque a gente consegue capacitar os advogados com integrantes da própria comissão. O Edgar, a Bruna, a Ana, o Léo, né? Conheço ele, viu? Bacana. Então, a gente consegue, dentro da própria comissão, né, fazer isso. E isso é muito importante, né? Porque a gente traz qualidade, uma qualidade que literalmente está ao lado. Na troca né? mesmo. Ao lado, na frente dessa relação, né? E essa relação diária, né, que possibilita, que as comissões possibilitam é muito importante, porque senão a gente fica muito distante, né? E a ideia aqui é essa proximidade, uma proximidade que traz conhecimento, né? E falando de capacitação e mão na massa, a comissão ela tem projetado para o ano que vem a execução do projeto chamado Compliance Solidário, onde os integrantes da comissão de compliance irão desenvolver um programa de compliance para uma empresa, para uma organização, que atua no terceiro setor. Então, é justamente a possibilidade que nós vamos ter de nos capacitar, de aprender, de colocar a mão na massa e desenvolver um programa de compliance do começo ao fim. Sim. Desde a análise do risco, desde as questões de prevenção, desde o desenvolvimento de política, desde os treinamentos, né? Então é a possibilidade que nós temos de literalmente colocar a mão na massa. Não vai ter desculpa para falar, não tem experiência. Exato. Como é que a gente Justamente, faz? Não entendi, justamente. não tinha oportunidade. Quebra essa barreira, entendeu? Mas assim, se precisa entrar na comissão no começo do ano. Isso. Não vai me deixar para entrar na comissão depois, né? As inscrições vão estar abertas, acho que eu começo agora em março, Isso, né? a partir de março, abre edital, Então, né? o advogado que ainda não faz parte da nossa comissão, Se inscrevam. se inscreva. E Nossa. os estudantes também, né, que Sim, vão poder estar atuando ali como estagiários, venham fazer parte da comissão a partir do começo do ano que vem. E vai ter coisa boa aí. Vai. E prática, gente, prática. E é legal ter videoconferência, videochamada, reuniões online, mas venham presencialmente também, gente, né? Porque faz diferença, né? É tão gostoso a gente se conhecer ali, né? E depois, pandemia, ficou tão difícil, né? A gente se acomodou, né? E o café fica muito mais gostoso quando é compartilhado, né? Exato. Bom, e ainda 2026, a ideia também é organizar outros eventos, né? Em sinergia com as comissões.
A Bruna também, né, Bruna? Tem alguns convidados dentro do direito penal, tem alguns convidados, né? direito penal, investigações corporativas, né? O que são as investigações corporativas, né? Para quem ainda não tem muita ideia do que é o compliance. Dentro da empresa, como a gente tem normas, a gente preveniu, a gente quando detecta que essas normas, né? Essas regrinhas internas, que eu falo regrinhas porque é mais bonitinho, né? Parece que não é tão chato. E se elas são descumpridas, elas vão ter sanções também, porque a empresa ela tem autonomia, se ela tem políticas, ela pode sancionar. Eu posso dar uma falta grave para um funcionário, se ele não cumpriu as normas internas, eu posso ter sanções que estão de acordo com a minha política, lá no meu Código de Ética e Conduta. E para isso, a gente tem investigações internas, que muitas vezes a gente faz com ambientes, pessoas dentro do setor de compliance interno, ou investigadores externos, né? Inclusive, por exemplo, Lava Jato, grandes empresas envolvidas em grandes escândalos, muitos deles, às vezes, tinham ou não tinham investigações internas. Então, é uma coisa bem legal. O pessoal que gosta muito de penal, por exemplo, né? Gosta de PLD, é uma área muito bacana, né? E o ano que vem teremos convidados que irão abordar, né? Que vão abordar esse tema. Eu estou fazendo até a certificação agora, e essa é uma coisa bem bacana do pessoal que gosta dessa área, viu? Então, vão lá, participem que eles vão estar lá. Show de bola. Então, pessoal, acho que a gente pode encaminhar aqui pro final do nosso bate-papo, do nosso podcast, e deixa a palavra aberta com vocês, Edgar. Fique à vontade. Léo, acho que a OAB é a casa do advogado. Então, o que a gente pode fazer pela comissão de compliance é encurtar alguns caminhos para esses advogados que vão poder estar ali com a gente, tirando esses projetos do papel e, cara, somando ali, né? Volto a dizer, o objetivo da nossa comissão é fazer com que o tema compliance, ele esteja palpável para a advocacia londrinense. Então, quem quer ir para uma área que tem muita perspectiva boa no mercado, rodando por aí, tem muita oportunidade, vem com a comissão, porque aqui vocês vão ter pessoas que entendem, que já fizeram e que vão estar ali compartilhando, né? Então, esse eu acho que é o que eu mais quero contribuir aí com a comissão e com a OAB como um todo. E é o que a comissão pode contribuir com o advogado londrinense, né? Exatamente. Edgar, show de bola. Muito obrigado. Imagina. Então, gente, vamos mais um convite para vocês comparecerem presencialmente lá nas nossas reuniões do começo do ano. Sigam a gente no Instagram, Compliance OAB Londrina. Lá a gente vai postar as próximas reuniões. Quem tiver vontade, alguma dúvida, quiser chamar também a gente no LinkedIn, meu LinkedIn é Bruna Diniz. E acompanhem, estudem sobre compliance, venham nas comissões, nem que for qualquer outra comissão, gente, mas participem. Essa troca é muito legal para os nossos profissionais. Maravilha, show de bola, Bruna. Ana, a palavra é sua. Vou reforçar o convite, né? E também aqueles que já tiverem interesse em participar da comissão e tiverem dúvidas de como fazer a inscrição, segue a gente no Instagram, pode mandar uma mensagem ali no direct, a gente já passa a orientação, porque agora as inscrições são feitas pelo próprio portal da OAB, é bem simples, né? E venha fazer parte da nossa comissão, porque pro ano que vem tem muita coisa boa para ser compartilhada, e eu mesmo com a comissão tive muitas coisas que eu aprendi junto com os demais membros, e essa interação que a gente tem faz com que a gente possa crescer profissionalmente cada vez mais, né? Então, venham fazer parte no ano que vem, que tem muita coisa boa para 2026. Maravilha, Ana. Muito obrigado. Show de bola. Então, pessoal, deixo aqui o convite da comissão. Venham integrar a nossa comissão de compliance da OAB Londrina. Venham aprender, disseminar a cultura de compliance e vamos todos crescer juntos, unidos na comissão de compliance. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, o bate-papo que foi excelente, espetacular. Obrigada. Acho que tenho certeza que quem ouviu gostou também, acho que conseguimos quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos com que é o programa de compliance, né? Na verdade, ele é mais simples do que se parece, né? Então, pessoal, obrigado a todos, agradeço a presença de todos e nos vemos na próxima e venham fazer parte da comissão de compliance da OAB Londrina. Tchau, tchau.